Eu quero deixar aqui uma passagem que se encontra aqui no livro de Daniel 6, que vai falar sobre Daniel na cova dos leões. Vou ler alguns versículos aqui e depois eu vou trazer uma explicação que o Senhor colocou no meu coração, amém? Então mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. Então os presidentes e os sátrapas procuravam uma ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro e nem culpa. Aleluia, glória a Deus. Aqui nós vemos Daniel, ele se diferenciava dos outros pelo seu espírito excelente, ele tinha uma vida de integridade, uma vida com Deus. Ele não era como os outros do mundo. Isso que nós devemos buscar ser diferente do mundo, nós devemos buscar mais e mais em Deus, ser justo, ser fiel, sabe, viver no caminho correto, para que mesmo sem a gente falar, sem a gente se pronunciar, as pessoas possam olhar para nós, possam ver em nós que nós somos diferentes dele. E aqui isso gerou inveja, porque o Senhor ele nos honra quando a gente tem uma vida íntegra. E aqui os inimigos dele estavam procurando uma oportunidade, procurando uma ocasião para poder colocar culpa nele, para poder derrubar ele, para armar uma cilada. Mas eles não conseguiram achar nenhum erro, porque ele era íntegro, Daniel era íntegro, ele era justo. Não havia nada de errado nos caminhos dele. Ele estava andando corretamente. Então eles armaram uma cilada para ele, foram lá, falaram com o rei, armaram uma estratégia e falaram lá para o rei: Rei, faz um decreto aqui que ninguém possa pedir, fazer oração para outros deuses, nem para outra pessoa por 30 dias que não seja para ti. O rei foi lá e concordou, mas eu acredito que naquele momento o rei nem chegou a lembrar da situação de Daniel. Mas ainda assim, Daniel, sabendo dessa situação, sabendo desse decreto, desse risco, quando ele voltou para a casa dele, ele entrou em oração novamente, ele se ajoelhou e 3 vezes por dia ele orava e dava graças ao Senhor, ele continuou fazendo o que ele fazia. Mesmo mediante a situação de risco, a ameaça, ele continuou firme e fiel com Deus. E depois, eles armaram essa emboscada e foram acusar Daniel para o rei. E foram falar, precisa ser jogado na cova dos leões. Ele não respeita o rei, porque ele foi contra a ordem do rei, ele foi contra o decreto do rei. Mas aí, quando o rei percebeu que isso foi uma cilada, ele se entristeceu. Ele não tinha o que ele fazer para ele livrar Daniel, porque ele não podia voltar atrás com aquele decreto. Então, ainda assim, ainda jogando Daniel na cova dos leões, no fundo, o rei ele tinha esperança que o Deus de Daniel pudesse salvar ele. E aqui tem um versículo 16 onde fala: então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançassem na cova dos leões. E disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Aquele rei, ele não conhecia o Deus de Daniel, ele só conhecia de ouvir falar, mas com certeza a vida de Daniel era um testemunho vivo, a intimidade que ele tinha com Deus ali, o que ele mostrava a ser a vida de integridade dele, com certeza era um testemunho de que o Deus dele, o nosso Deus, é o Deus que vive eternamente, e aquele rei entendeu que a única esperança de Daniel era esse Deus. Então, jogaram ele na cova dos leões e nós conhecemos a história. O Senhor enviou um anjo que fechou a boca dos leões, não permitiu que atacasse o Daniel, que fizesse nada com ele, dano nenhum. E o Senhor, esse rei, ele ficou entristecido, ele ficou preocupado. E aqui no versículo 18 vai falar: então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumento de música, e perdeu o sono. Ele estava aflito, ele estava preocupado. Eu imagino que aquele rei ali estava em conflito, pensando: será que realmente esse Deus de Daniel existe? Se esse Deus de Daniel existe, que entre com providência, que salve. Já pensou que a Bíblia não fala, mas eu imagino que o conflito que estava no coração desse rei, que ele se recusou a comer, que ele se recusou a dormir, que ele se recusou a se alegrar, ele deveria estar pensando: Deus, prova que o Senhor existe. Ó Deus de Daniel, se o Senhor existe mesmo, livra ele dessa cova. E quando amanheceu bem cedinho, ele correu para a cova dos leões, ele chegou e ele chamou por Daniel e
disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, por acaso teu Deus, a quem tu continuamente serves, pode te livrar dos leões? E para surpresa dele, Daniel respondeu: Ó rei que vive eternamente, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, eu não cometi delito algum. Aleluia! Aqui ele viu o livramento do Senhor na vida de Daniel. Aqui o próprio Deus justificou Daniel, porque como ele fala assim, né? O Senhor, ele viu inocência em mim. Realmente Daniel não era culpado. Ele foi colocado lá injustamente. Deus poderia ter livrado ele, poderia não ter permitido que ele passasse pela cova dos leões, mas Deus, ele tem um propósito até na dor, até na prova que a gente passa. Ah, com certeza Deus ali não tinha o que tratar com Daniel na cova dos leões, porque Daniel, ele já tinha uma vida íntegra com Deus, mas Deus tinha um tratar no coração daquele rei, aquele rei que estava ali no quarto dele naquela noite pensando: oh Deus de Daniel, revela se o Senhor é Deus mesmo, entra com providência lá, salva lá o seu servo, se o Senhor é Deus, Senhor, livra ele do risco dos leões a devorarem ele. E aí esse Deus permitiu essa situação, porque Deus, ele pode nos livrar das provas, mas ele também pode nos permitir passar pela prova, porque ele tem um propósito nisso. E o propósito de Deus aqui também foi trabalhar no coração desse rei. E quando esse rei, ele contemplou, ele teve que contemplar a grandeza do nosso Deus. Ele teve que contemplar que o nosso Deus é soberano. E o próprio Deus fez justiça por Daniel, porque mostrou que Daniel era inocente. Ah, o próprio Deus foi quem tocou o coração do rei. O rei lançou aqueles que prepararam uma cilada para Daniel, lançou na cova, e esse, antes mesmo de chegar no fundo da cova, foram devorados pelos leões. Não sobrou nem os ossos dele. Mas Deus é Deus e guardou Daniel, porque fechou a boca dos leões, e Daniel dormiu junto com os leões. E aquele rei teve que contemplar que o único Deus que vive sobre a terra, que reina em cima da terra, embaixo da terra, é o nosso Deus. Ele teve que fazer um decreto. Ele sentiu ali no coração dele de fazer um decreto. Ninguém mandou aquele rei fazer um decreto para adorarem ao nosso Deus, ao Deus de Daniel, mas Deus trabalhou no coração dele através da prova que ele permitiu Daniel passar. E ele disse aqui no versículo 26: faço um decreto pelo qual todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Assim foi a palavra do Senhor aqui no livro de Daniel. Então, muitas vezes você pode estar sendo injustiçado, pode estar passando por uma prova, e que muitas vezes você olha para o Senhor e você fala: Deus, mas eu não merecia passar por isso. Fica tranquilo, porque o mesmo Deus que te permite passar pela prova, ele te garante o escape, o livramento e a justificação, porque quem te inocenta, quem te justifica é o próprio Deus. E esse Deus, ele permite essa situação, porque através do que Deus vai fazer na sua vida, ele vai tratar no coração de alguém. Alguém vai ter que olhar e vai ter que falar: esse Deus existe, esse Deus eu quero servir. Ah, eu não posso me levantar contra ele não, porque ele tem um Deus que justifica ele, porque ele tem um Deus que fecha a boca dos leões, porque ele tem um Deus que opera por ele, que faz milagres e maravilhas, e vai ter que reconhecer que o único Deus é o nosso Deus, que ele é Deus, que ele é Senhor, ele vive, ele exalta, ele abate, ele fere, ele cura, ele é o nosso Deus. Então dê glória, mesmo que você esteja na prova, mesmo que você, como inocente, esteja passando por algo que talvez você não merecesse, mas nós temos que entender, nós temos que buscar ter uma vida íntegra com Deus, para que Deus, ele venha se revelar na nossa vida como ele se revelou na vida de Daniel, porque Daniel não estava ali vivendo nos caminhos tortuosos, não. A palavra fala que Daniel, ele tinha um espírito excelente, ele vivia em integridade com o Senhor. Ele era justo, não havia nele nenhuma culpa e nenhum erro. Eles procuraram, tiveram que inventar algo para prejudicar ele, porque na verdade não tinha erro. Ele estava em integridade, ele estava buscando estar ali sempre, dando bom testemunho. Nós temos que viver assim, nós temos que buscar viver assim, ter um espírito excelente, ter um alinhamento na direção, na palavra de Deus, porque ainda assim, ainda que se levantem contra nós com acusações falsas,
ainda que preparem os laços contra nós, porque vai ter sim. Deus não disse na palavra que não terá laços, mas ele mesmo vai quebrar os laços. O inimigo pode tentar laços e embaraços, mas Deus vem, quebra, dá escape, dá livramento e ainda gera testemunho para honrar e glorificar o nome dele. Não é a você, mas é a ele. Mas quando alguém olhar em você, vai ter que reconhecer que o teu espírito é excelente, que você tem integridade, que você tem vida com Deus. Porque as pessoas vão ter que ver que você tem vida com Deus e vai ter que reconhecer o seu Deus através do que você está passando, através da prova que Deus permitiu você entrar. Talvez você fale, Senhor, não tem mais o que espremer dentro de mim. O que é que o Senhor está tentando me ensinar? Às vezes não é para te ensinar, às vezes é para te ensinar outra pessoa. Que vai ter que ver você entrar nessa situação, mas vai ter que ver a mão de Deus te tirar de lá. Aleluia, glória a Deus. Até aqui me conduziu o Senhor. Deus abençoe, agradeço a